entrei aqui em 2003, né? Fui a primeira turma de cotas da UERJ. A realidade da UERJ era completamente diferente, né? A UERJ era uma faculdade que os seus alunos eram basicamente alunos, né, da classe média alta, assim. A gente, quando começou nos jogos, as torcidas adversárias sempre zoavam a questão dos negros como atleta e como torcedores. E em algum momento alguém começou a falar que a UERJ era o Congo. A delegação da UERJ foi disposta a revidar a agressão que tinha sofrido no último ano, nos últimos 2 jogos jurídicos. Então a UERJ foi para 2006-2, nesses mesmos jogos, gritando: a UERJ é o Congo. Vamos entrar. Como é que era aqui essa entrada? Conta pra gente. Era exatamente assim. Era tudo assim. Olha, eu quebrei a perna jogando futebol e subi essa escada aqui para dar aula. Agora, aqui eles fecharam, porque até aqui tinha uma placa. Quando o Nelson Andrade era presidente do diretório, ele foi meu secretário-geral. Até aqui a polícia entrou. E os professores protestaram, aí depois fez uma placa comemorativa, ficava aqui. Ficava aqui na frente o porteiro Raimundo, com um balcão ali na frente. Você entrava numa sala à esquerda, onde se reunia o Conselho Técnico Administrativo, o diretor e os professores do Conselho Técnico. Um grupo de intelectuais que queria fazer o ensino livre do direito, quer dizer, o ensino do direito fora, digamos, dos limites propriamente do ensino oficial. Inicialmente, eles se instalaram na Associação Cristã de Moços. O professor Luiz Carpenter, que foi um dos fundadores, ele era sócio da Associação Cristã de Moços, então conseguiu, por uma liberalidade da Associação Cristã de Moços, que a faculdade se iniciasse lá. Depois de algum tempo, o espaço começou a ficar restrito e eles, então, sobretudo com o reconhecimento federal da Faculdade de Direito, eles passaram a vir para cá, para a Rua do Catete, número 243. O casarão do Catete era aquele velho casarão com várias salas, cada qual delas com o nome de um eminente jurista, onde se reuniam aqueles alunos depois do reconhecimento da faculdade. Não é? Era inicialmente um prédio interessante que foi até, digamos, tombado pelas autoridades federais e ali desenvolveu-se até a transferência da universidade para o campus lá onde está hoje, não é? O casarão era um prédio velho, mas tinha um anexo que era menos velho, né? O casarão tinha uma mítica. Desde que eu entrei, apesar de um período muito adverso, né, que era um período de ditadura, essa coisa toda, havia um respeito grande por aquele casarão. Sempre houve esse ar de respeito, né? Você tinha aulas embaixo, tinha aulas em cima, mas era um casarão que ocupava a área toda e tinha... Você sentia ali um ar diferente. A primeira vez que eu entrei na faculdade, quando fui fazer o vestibular, eu senti ali o direito. Senti o direito em toda a sua essência, em toda a sua plenitude. Foi uma coisa muito bonita, muito importante. O casarão só me inspirava isso. Logo que entrei, eu vi uma placa de bronze na entrada da faculdade que sempre me tocou muito. Quando se sente no peito uma forte pancada, deixa essa folha dobrada enquanto se vai morrer. Que era exatamente uma homenagem
aos velhos estudantes de direito que também serviram ao exército, que foram lutar pelo Brasil. E aquela placa, ela dava realmente a entender o ambiente sério que era o ambiente da Faculdade de Direito. E sem prejuízo disso, havia um ambiente muito festivo na faculdade, porque era só a Faculdade de Direito, homens ideologicamente voltados para o mesmo fim. Então nós tínhamos momentos de grande reflexão e tínhamos também momentos de muita animação. A faculdade era de noite, fazia faculdade de noite. Depois a gente gostava muito de se reunir no Beco das Garrafas. E também havia uma coisa na época que os compositores se reuniam, gostavam de se reunir na casa de alguém, né, para mostrar a música para um cantor. E às vezes mudava a letra do outro, sugeria mudança de letra ou na melodia e tal. Eu estudava de manhã, mas eu gostava muito de um restaurante que tinha ali perto chamado Lamas. O Lamas hoje não é onde era antigamente. O Lamas era na praça, era no ponto do bonde. E eu peguei o Lamas de duas formas, como aluno de manhã e depois peguei à noite, na boemia, já eu como artista, né, como compositor, como músico. O professor Sérgio do Rego Macedo, que era professor assistente de Direito Penal, resolveu fazer o julgamento de um frango. Então houve o julgamento desse frango com um júri popular em que havia uma defesa, um advogado que defendia o frango e um promotor que acusava o frango, não me lembro de quê, mas o fato é que houve esse júri simulado, tendo como réu um frango por ideia do professor Sérgio do Rego Macedo. Os alunos também tinham, como era a tradição dos cursos de Direito, tinha lá a participação na vida boêmia da cidade, e não só a participação política muito ativa, mas tinha, inclusive, o famoso pendura. Havia um movimento que era o pendura, em que os estudantes iam a restaurantes de alto a gabarito e comiam e bebiam fartamente e depois não pagavam nada porque era o dia do pendura. O grande objetivo do pendura não era só comer de graça. O grande objetivo do pendura era ser preso. Para dar pendura, o sujeito criou a seguinte ideia. As pessoas eram muito criativas. Ele entrou com habeas corpus preventivo. E o juiz, ao dar a decisão, informalmente disse: eu dei muito pendura na minha vida. E dava o habeas corpus preventivo. Então, esse era o barato do pendura. E tinha algumas regras. Primeiro, o respeito ao garçom. Então, 10% do garçom era sagrado. E a segunda coisa tinha que ter discurso. O pendura não era o pendura por si só. Na história de direito sempre gostou de falar. Então, às vezes, ficava meia hora de discurso, porque todo mundo falava discurso para dizer como é que era o pendura. Já fazia parte da tradição. Numa ocasião, eu fiquei incumbido com outro colega de acompanhar os calouros que foram dar pendura na plataforma, badalada plataforma. E foram, e barbarizaram, pediram coisas para lá, coisas para cá, etc, etc. E a noite corria, o restaurante esvaziava. Lá para as tantas, a casa começou a perceber que se tratavam de estudantes, já tinha vazado aquela coisa do pendura, etc. E o tempo fechou, porque havia muitas seguranças e tal. Eis que uma mesa apenas existia ainda funcionando naquele recinto. Quem estava lá era Gonzaguinha. E foi o Gonzaguinha que intermediou a nossa liberdade, por assim dizer. Olha, são estudantes, deixa pra lá. Fizemos a vaquinha dos 10% e seguimos a estrada. Mas chegou a ter processo pra gente, pra algumas pessoas lá. Inclusive, nesse ponto, os professores sempre foram nota 10 em apoiar, em tomar o apoio necessário. Toda madrugada do dia do pendura eu era acordado. E uma vez aconteceu um fato muito singular. Os alunos foram detidos porque foram para um restaurante de luxo e foram todos levados para a delegacia. Liguei para o delegado e falei: delegado, eu gostaria de saber o seguinte: quem é que levou os alunos para a delegacia? O garçom. Falei: delegado, só quem pode promover essa ação penal pública dependente de representação é o gerente da empresa. Aí essa prisão aí, ela é decorrente de um abuso de autoridade. E o delegado, então, liberou os alunos. Eu me tornei herói com aquilo.
Nós tínhamos uma identidade muito especial, era a Faculdade do Catete. Se eu perguntar às pessoas que se formaram lá, ninguém disse que se formou na UERJ. Nós nos formamos da Faculdade do Catete, que hoje pertence à UERJ. Você estava do lado do Palácio Presidencial até 1960, né? Quer dizer, então todas as revoltas estudantis e tal tinham uma influência muito grande naquele momento, né? Então o Casarão viveu ali uma efervescência política muito grande ali, década de 50 até o início dos anos 60, né? Desde o início do regime militar, em 1964, o presidente Castelo Branco já recorria a atos institucionais para cassar mandatos, demitir e expulsar opositores. Os partidos foram reduzidos a 2, Arena, Situação e MDB, Oposição. Em 68, em meio a uma série de confrontos e manifestações de rua, a oposição ganhou força e os militares de linha dura passaram a pressionar pelo fechamento do regime. O Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e, a pedido do presidente Costa e Silva, aprovou o ato institucional número 5. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1968, depois do pronunciamento militar de 64. E eu achava que a advocacia seria um instrumento para combater o arbítrio existente no país. Naquele momento, o movimento estudantil estava muito forte, porque o movimento estudantil enfrentava o processo autoritário. Eu entrei sofrendo um processo repressor inacreditável. Eu me lembro muito bem de que houve um determinado momento que a gente precisava ter um representante de turma para arrumar a prova, marcar a prova com o professor. E foi uma dificuldade, viu? A gente foi muito atuante, que hoje é a professora aposentada aqui da casa, da Sônia Rabelo, que sempre teve uma liderança muito grande, uma pessoa muito brilhante. Ela conseguiu ser representante de turma. Então esse era o máximo que tinha, não se conversava sobre isso. As paredes tinham ouvidos, literalmente. Então você não sabia quem estava do teu lado, né? Nem de um lado nem do outro, né? Eu não me lembro de conversar coisas políticas dentro da faculdade. Não me lembro. O velho Casarão do Catete tinha sempre aquele velho estigma, né? De que era uma casa de pensadores e que refletiam extremamente sobre não só o direito, como também sobre as instituições, a ordem institucional do Brasil, que durou tanto tempo. E havia, sim, algumas, até integrantes do AICOD que frequentavam a faculdade. Tanto que o professor Heleno Fragoso, ele entrava na sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do SNI, vocês estão trabalhando, mas eu também estou, vamos começar a aula. Aqui ficava uma mesa grande, onde primeiro o Uri Swerling e depois o Barbosinha punha os livros na frente, os alunos examinarem, e ele alugava os livros e tal, né? E atrás era a Associação Atlética. Lá em cima era o Centro Acadêmico. No final, no segundo pavilhão, né? Acho que no terceiro pavilhão. Terceiro pavilhão. Onde tinha a comissão executiva, o presidente, eu era presidente do CAL, que ficava lá, se reunia o conselho de representantes e tinha uma pequena biblioteca lá. Uma pequena biblioteca. O centro acadêmico, ele tinha uma composição política semelhante à composição nacional que nós temos hoje. Quer dizer, havia, digamos, um poder executivo, havia um poder legislativo e havia um poder judiciário. Então havia um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário, um tesoureiro e representantes externos, que eram representantes na UME e na UNE. Eu era moleque, eu ia para lá porque havia uma dificuldade, né, de com quem eu ia ficar. Aí meu pai trabalhava de manhã
e à noite. E aí com que eu ficava? E aí eu tinha que ficar à noite, às vezes, ou pela manhã com ele. Aí eu ficava lá no balcão, acompanhando os movimentos. Lá nós tínhamos o CALC, né? O CALC, que era o Centro Acadêmico Luiz Carpenter, era o diretório. Cara, lá era um antro de comunista, tá? Na visão dos ditadores. E ele escondia o pessoal meio que foragido da ditadura, lá atrás da livraria dele. Já escondeu em casa também, mas basicamente era lá, porque eles entravam, botavam para quebrar. E aí o meu pai funcionava como isso, como uma espécie de um para-raio. Não, tá tudo bem, coisa tal, tá lendo, tá estudando e tudo mais. Mas isso aqui é uma lembrança grande, mas mudaram muito aqui, sabe? Mudaram muito. Sempre nos disseram, vocês vão ser mal remunerados porque o campus da UERJ precisa ser construído. Então é um esforço coletivo para fazer o campus da UERJ. E a vinda para cá fez com que os professores também se unissem. E então a luta acadêmica começou a surgir de maneira intensa, porque as eleições para o Conselho Universitário, para o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, para a direção das unidades, começou a ocorrer porque essa mobilização de nós todos juntos nos ajudou a dar unidade de ação e dar conteúdo filosófico nas nossas lutas. Então, em síntese, o campus mudou o perfil do corpo discente, deu unidade ao corpo docente, deu identidade ao corpo docente e começaram a surgir as lutas corporativas e começaram a surgir as lutas pela democratização do poder da UERJ. A minha turma foi a primeira turma do campus Maracanã. A faculdade ficava na Rua do Catete, era um prédio histórico, né, na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. As entidades estudantis, né, entre as quais o CALC, estavam fechadas e a nossa bandeira era a reabertura do CALC, né? Como, obviamente, a ditadura não ia reabrir, nós reabrimos na marra. Quer dizer, e aí adjetivamos CALC livre, né? CALC livre por quê? Porque ele não era reconhecido. Havia uma grande visão. O meu grupo, que era o Construção, reunia o velho partidão, que não era a favor da luta armada, e o que a gente identificava como uma esquerda liberal, digamos assim, que era o meu grupo. O pessoal mais à esquerda era meio contra qualquer coisa institucionalizada. E nós fizemos um jornal que tinha expediente, registramos na universidade, temos um jornal, a gente não aceitava censura. Mas era um jornal formalizado, digamos assim. A gente rodava ele na Tribuna da Imprensa, que era ali na Rua do Lavradio. Era um jornal sob censura severa, de relativamente pouca vendagem. E aí, mas sob censura intensa. Depois que rodava a Tribuna da Imprensa, os censores saíam da redação e aí nós íamos lá e rodávamos o andaime sem censura. Aí um dia os censores voltaram por alguma razão, esquecido alguma coisa. Aí quando eles voltaram, estava rodando o nosso. E aí nós fomos até a Superintendência da Polícia Federal, veio, isso já era de manhã, sei lá. Aí veio o superintendente da Polícia Federal, que era um oficial do Exército, acho que um coronel, até um homem educado. Portanto, não foi um episódio truculento. Mas foi um episódio assim, olha, esse jornal de vocês... Por exemplo, tem um artigo aqui que diz censura, um tema censurável. No Brasil não existe censura. Portanto, eu não entendo o que os senhores estão dizendo. Existiam duas correntes políticas na
UERJ, na Faculdade de Direito. Uma era a reforma, que queria reformar a Constituição, queria uma Constituinte, e o outro era a Revolução. O que diria algo influenciado pelo PCB, outro influenciado mais pelo MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, que virou PT e por aí vai. Eles se digladiavam. Nós entramos na altura de 82, furando esse bloqueio, com uma alternativa, com uma proposta diferenciada. Nós queríamos a participação de todos. Tanto é que a primeira chapa, quando eu fui presidente, chamava-se Alternativa, e na sua composição tinha gente vinculada até o PDS, que era um sucessor da Arena, até o PSTU. Então era pra lá de plural. Nós fizemos o primeiro debate para governador do estado do Rio de Janeiro na Concha Acústica. Brizola, Lisânia Maciel pelo PT, Sandra Cavalcante, Moreira Franco. Enfim, debate que efervesceu. Nós trouxemos o Frei Leonardo Boff, com o professor Hélio Silva e o professor Wilson Ascioli para um debate. Fizemos aqui o evento numa desses auditórios do 7º andar, lotado com gente sentado no chão, a porta aberta, ou seja, um movimento que rendeu assim um público enorme e de grande conteúdo, né? Porque eram 3 craques, né? Falando sobre os temas que estavam ali no momento, ou seja, a abertura política do Brasil, de todo aquele problema que se passava na América Latina. Minha geração foi a geração idealista. Tínhamos acabado de superar a ditadura, e eu brinco sempre que a gente, quem não fosse idealista, quem fosse com esse pragmatismo de hoje, que as pessoas querem um diploma, né? Ou pensam até em ganhar dinheiro, o sujeito que pensasse assim, naquela época, ficava completamente isolado, né? Acho que a ideia era... Tinha discussões políticas, discussões filosóficas, discussões com textos bastante interessantes. Então, foi um período muito humanista no sentido de construção de uma sociedade. Não podia bermuda, né? As moças podiam de saia e os rapazes só de calça jeans, tênis. Ficavam seguranças lá embaixo, naquele queijo, né? Que chamam, se chegasse alguém de bermuda, era barrado ali, não entrava. Começamos a organizar um protesto para um dia determinado, todos íamos de bermuda e passear, fazer passeatas pelos corredores até a reitoria para pleitear o direito do jovem poder ir também não só de calça jeans e poder usar bermuda. Na época, em 84, 85, o país estava mudando, estava flexibilizando, e então isso acabou sensibilizando e foi baixado um ato formal permitindo que pudéssemos ir de bermuda, né? E eu diria até que hoje eu, como professor, às vezes vejo um aluno de bermuda na minha aula e me sinto até um pouco incomodado. Nossa, pensando, o que nós fomos fazer? Protestar por uma coisa. Hoje em dia, eu como professor, até mais idade, a gente olha isso com outros olhos do jovem. Resgatamos o Pendura. Foi um momento, assim, formidável. No Le Pré-Catelan. Ninguém esperava, sobretudo os garçons simpáticos que lá estavam. No ano seguinte, resolvemos politizar um pouco mais. E aí, chamamos a professora Rosa Cardoso, que era muito amiga do Daniel Carvalho, que era um dos membros da trupe, né? E discutimos, assim, um manifesto que era uma espécie de metralhadora giratória, contra tudo e contra todos, contra o positivismo jurídico, contra o ensino acrítico. Nós queríamos cada vez mais confrontar e inovar. E aí eis que veio a ideia de fazer uma apresentação desse manifesto de uma maneira, assim, inusitada. Passamos em todas as salas na parte da manhã, convocamos todo mundo para 9h30, lá no hall. E aí começamos a nos revezar nos pronunciamentos. Nesse instante, chegam alguns nossos com algumas galinhas. Galinhas.
Algumas com as plaquetinhas, exatamente com as nossas bandeiras. Abaixo o positivismo jurídico, viva o ensino crítico, abaixo a Lei de Segurança Nacional. E fazíamos o comício segurando a galinha aqui com a sua plaquetinha. Foi uma operação para levar essas galinhas para a universidade, porque 6 horas da manhã um grupo foi num aviário na Tijuca para trazer. Alguém arrumou um saco de barraca de camping, colocou-se as galinhas ali. No elevador, 7 horas da manhã, foi um tal das galinhas piarem ali, foi uma confusão, mas conseguimos chegar, deixamos na sala do centro acadêmico, elas ali depositadas, etc, etc. E elas foram chamadas para esse grande momento. Eis que surge um dos nossos e fala assim, mas eu quero reagir, quero dizer para você, companheiro que está aí na plateia reclamando, que esse é o dia mais importante na vida dessas galinhas, a contribuição que elas estão dando para a revolução, para mudar com tudo e com todos. Olha, sensacional. Esse foi o famoso Manifesto das Galinhas. Resultado, dia seguinte, nós chamamos a imprensa, só foi o Jornal dos Esportes. Manchete do Jornal dos Esportes, dia seguinte. Galinhas ajudam a estudantes a discutir ensino jurídico. Eu acho que os alunos hoje são bem mais engajados que na minha época. Eu tenho essa impressão. E acho que isso foi um processo. Tá? No decorrer do tempo, os alunos foram ganhando espaço. E aqui na Faculdade de Direito hoje, eles ocupam um espaço muito importante. Posso até comparar com outras faculdades aqui da UERJ, onde eu pergunto, e o seu centro acadêmico? É indiferente, aqui não. O centro acadêmico exerce uma função muito importante. Graças ao centro acadêmico, vários direitos dos alunos foram tornados regra. Mesmo na ausência de regras, os alunos do centro acadêmico tinham voz ativa em todos os momentos da vida da faculdade, desde as reuniões mais singelas ali para deliberar coisas simples, até as reuniões do Conselho Departamental, que era o órgão máximo da faculdade. Todos os eventos da faculdade, os alunos tinham voz. Então, o centro acadêmico tinha muita representatividade nesse momento entre os professores, quer dizer, o centro acadêmico era ouvido pelos professores e não tinha, do que eu me lembro, antes ou depois, durante o meu período como estudante, não tinha nenhuma conotação partidária. O ambiente da faculdade, da universidade, é bem diversificado. Você tem de todas as ideologias. Mas acaba que, pelo menos, o que eu observo aqui, o ambiente, pelo menos hoje, na UERJ, eu não vejo um ambiente tão politizado. Eu vejo que o pessoal da UERJ tem uma visão mais academicista, mais preocupado com a academia, com a sua formação em direito, não muito preocupado com política. Eu me formei no Casarão e fui ser professor no Maracanã, perfeito? No início houve muita resistência, alguns professores nem queriam ir para o Maracanã. Mas depois, aquela frieza que aqueles blocos de cimento criados, eles foram substituídos pelo entusiasmo dos próprios professores, perfeito? De modo que os professores ficaram inteiramente aclimatados, inteiramente adaptados à sua estada lá no Maracanã. É um prédio criado na época da ditadura, com poucos lugares de encontro. Hoje em dia, digamos que a comunidade da UERJ, ela cria, né? Ela reinventa possibilidades de encontro, mas o prédio não foi criado para isso. Inclusive, em 76, eu tenho a oportunidade de vir para cá também, como professora já do Departamento de História, e nós vamos observar que não é fácil a integração no momento, porque é um prédio vertical, né? Um prédio onde você circula mais do que você está presente em determinados espaços, né? É um prédio que tem tanto a história, né? Da própria arquitetura do prédio, quanto uma história dessas unidades que estavam dispersas
e foram concentradas num único espaço, né? Hoje, nós podemos dizer que essa UERJ plantada do lado do Maracanã, né? Tendo cursos das mais diferentes áreas do conhecimento, né? É uma referência para o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho orgulho de ter vivido um momento em que a UERJ deixou de ser aquela produtora de cursos para também fazer pesquisa e produção intelectual. E isso aconteceu também na Faculdade de Direito. Não tinha pós-graduação em Direito, a não ser um curso na PUC, aliás, um curso muito bom na PUC, e um curso na Universidade Gama Filho. A UERJ não tinha, a Federal tinha começado um curso, depois foi paralisado, e era o momento que nós precisávamos, inclusive, de formar pessoas. Fui diretor de 1984 a 1988. Quando nós chegamos em 87, eu comecei a compreender que a faculdade ela já poderia estudar assuntos que não cabia, não havia oportunidade de estudá-los na graduação. Então, eu imaginei que nós pudéssemos criar uma pós-graduação. Mas, ao invés de nós fazermos uma pós-graduação lato sensu, em que o indivíduo sairia apenas especializado naquela área, nós faríamos já uma pós-graduação stricto sensu, em que ele já sairia um mestre e um doutor, e onde, sobretudo, esses problemas urbanísticos e os problemas da titulação e da urbanização das favelas fossem estudados. Os avaliadores da CAPES ficaram entusiasmados com o tema que eu adotei para a área de concentração da nossa pós-graduação como direito da cidade. E isso levou a um grande desenvolvimento da nossa pós-graduação, sobretudo na fase inicial. Nós fizemos concursos ao longo dos anos. Quer dizer, eu já era aluno e aí assisti como aluno os concursos de Zé Carlos Barbosa Moreira, Jacó Dollinger, Ricardo César Pereira Lira, Simão Isaac Benjor, Heleno Fragoso. Isso é exemplar, porque você cria uma cultura de concurso que nós continuamos ao longo dos anos 80 e renovamos a faculdade. E aí, como a UERJ não tinha nem mestrado nem doutorado e a gente queria criar um programa, a UERJ criou uma forma de titulação dos professores mediante livre docência. E aí, a geração seguinte, quer dizer, os alunos do Zé Carlos Barbosa Moreira, do Ricardo César Pereira Lira, do Jacó Dollinger, que éramos nós, fizemos concursos de livre docência que correspondia ao doutorado, isso em final dos anos 80, e ao longo dos anos 90 nós criamos um dos melhores programas de pós-graduação do país. A pós-graduação só faz sentido para mim. Eu sei que existem pessoas que pensam diferente, até eu respeito, mas para mim só faz sentido se o que foi estudado, trabalhado, o que é trabalhado lá muda a vida da sociedade. Tive sorte de participar de toda a formulação da primeira pós-graduação stricto sensu, porém, paralelamente, tínhamos esse compromisso sagrado de mantermos a graduação. Eu tenho a alegria de ser professor titular já desde 91 e sempre, mesmo quando fui diretor, eu mantive a minha turma, ou as minhas turmas, ou num determinado momento, a minha turma de graduação ao lado da de pós. Então nós fizemos um projeto em que deveria haver, essencialmente, essa é uma identidade da UERJ, uma
uma integração entre graduação, a extensão e a pós-graduação. Nós não ficamos naquele modelito que era só direito penal aprofundado, toques especiais de direito penal, que é uma espécie de uma repetição, mergulhando um pouquinho mais as sondas, né, do curso de bacharelado, quando, na verdade, a pós-graduação tem que abrir mais. A primeira coisa é o seguinte: todo aluno de direito ele tem que ter uma compreensão da sociedade que seja uma coisa menos simplista do que as bobagens que os livros de direito têm. Desde que eu entrei na faculdade de Direito, o que eu pude perceber é que havia um certo atraso dos professores de Direito do Trabalho com relação à grandeza e o proscênio que ocupavam outros professores de outras áreas. Direito civil, direito público, de uma maneira geral, os outros professores. Então, todos os meus esforços foram no sentido de qualificar essa área onde eu leciono, que é o direito do trabalho. E temos conseguido grandes conquistas. A gente tem pessoas muito heterogêneas participando da pós-graduação. E há também na Faculdade de Direito uma tradição de valorizar pessoas que não são originárias do Rio de Janeiro. Então, com isso, aquela metodologia, né, falando do meu departamento de Direito Civil, a metodologia do Direito Civil Constitucional consegue alcançar lugares muito distantes do Rio de Janeiro. O corpo docente da Faculdade do Estado do Rio de Janeiro é composto pelos melhores nomes que nós temos, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, no campo do direito público e do direito privado. E com uma vantagem, porque a UERJ ela faz um resgate da sua própria cria. Então, os grandes alunos do mestrado, os grandes alunos do doutorado são hoje os professores da UERJ, jovens, que estão exatamente fazendo o papel que os antigos professores faziam. Pós-graduação, eu tive a experiência de ser coordenador durante 4 anos. Foi um período difícil, porque nós vivemos uma transição de paradigmas dentro da pós-graduação. Naquele momento, a UERJ, como um programa muito grande, estava bastante acostumada de demonstrar sua qualidade a partir de obras selecionadas do seu corpo docente e teve que se adaptar a um período de produtivismo quantitativo que hoje reina no nosso país. Nosso grande desafio foi esse, de transformar aquela publicação que era de qualidade, que sempre foi, mas espontânea, em algo que pudesse ser utilizado para a pontuação do programa. Então, fizemos um credenciamento docente e aí eu tinha muito medo de, com isso, minguar o programa. Quer dizer, não ter a devida resposta do corpo docente às novas exigências que foram implementadas. E aí conseguimos fazer as duas coisas. Conseguimos preservar o nosso corpo docente íntegro, produtivo, atendendo aos critérios exigidos pela CAPES, ainda que não concordemos com eles. Ao lado disso, teve uma peculiaridade. Existe um centro de especialização, de pesquisa, que chama CEPED, que hoje é o nosso braço de pós-graduação lato sensu da UERJ. Que a ideia era dar uma nova configuração ao direito naquele momento. Quer dizer, se precisava naquele momento, no país, né, no final aí dos anos 60, de advogados formados para a estrutura de empresas, advogados que encarassem toda uma ideia de um direito voltado para a economia, para os grandes negócios, os contratos e tal. E hoje há grandes advogados, na época, professor Lamy, professor Bulhões Pedreira, famosos que nem eram professores da casa, da FGV, junto com o professor Caio Tácito, que foi reitor aqui da universidade, e tantos advogados famosos, Vitor Costa, Gabriel Lacerda, Vivaldo Barbosa, que foi deputado, falando assim, são tantos que se formavam nas especializações para a advocacia empresarial do CEPED.
o governador Garotinho, digamos assim, não era muito democrático, nós estávamos no meio de uma greve e eu fui negociar com ele o término da greve, enfim. E eu tô lá conversando com ele no palácio e ele me diz, olha, aqui, ó, já está escrito, estou mandando para a Assembleia Legislativa um decreto que uma legislação que reserva 40% das vagas no vestibular para alunos da escola pública. Aí eu fiquei catalada, falei, só devia ter conversado isso conosco. Eu acho que são 3 momentos históricos, ou mais, mas pelo menos 3 que eu tenho isso de maneira clara, que a casa conseguiu reagir com muita sabedoria e sobreviver. Que foi a vinda do casarão para cá, a saída do casarão vinda para cá, a ditadura militar, porque o ensino jurídico foi colocado o tempo todo em xeque e as universidades estaduais conseguiram reagir bem, no caso da gente, da USP, e a reserva de cota imposta. Claro que a gente está falando de muitos anos atrás. Estamos falando de década de 90, onde estava começando a discussão. Esses 3 momentos a casa soube reagir muito bem e mostrar à sociedade que são fatos extremamente importantes. A gente foi referência. A nossa reserva de cota é uma referência para as outras faculdades que acabaram adotando. Eu não era contra, mas eu tinha toda aquela questão da meritocracia, enfim. Mas quando eu comecei a lidar com o movimento pró-cotas, né, que foi antes da gente fazer o primeiro vestibular, eu me convenci. O sistema de cotas já passou a ser adotado pela faculdade, eu já estava inteiramente desligado da faculdade e aposentado. Mas devo dizer a você que sou inteiramente favorável ao regime de cotas. O ensino fundamental deve ser aperfeiçoado, então todos terem acesso ao ensino fundamental gratuito, um ensino fundamental gratuito, absolutamente competente, eficiente e, portanto, nesse momento nós poderíamos dispensar o regime de cotas. Mas para isso vai levar um tempo muito grande. O desafio político sempre foi o seguinte, dizer, olha, isso é um racismo, ao contrário, isso vai desqualificar a universidade, você vai botar para dentro de uma instituição de qualidade pessoas que não têm a qualificação para, então você vai rebaixar o nível. Então essas eram as questões principais. Você tinha que explicar que não era racismo, ao contrário, que você estava querendo equilibrar uma herança terrível e que era por um tempo determinado, e que a questão de desqualificar nem pensar, porque o cotista ele também tem que ser aprovado, ele também tem que passar, não só para entrar, mas em todas as provas de todos os cursos. Num desses debates que eu participei, eu ainda meio insegura com essa questão, um jovem da plateia me perguntou, professora, quantos professores negros tem na sua universidade? Aí eu parei, pensei 2 minutos, não precisei mais do que isso, e me dei conta que eu conhecia todos. Por nome, sobrenome e departamento, eram em torno de 10, 15 professores negros num quadro de 2.000 professores. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhoras ministras e mais autoridades presentes. A questão que se coloca aqui nessa ação é uma questão da mais alta relevância para o Estado brasileiro. O que se discute nessa ADPF é se nós queremos implementar no Brasil um modelo de um Estado racializado,
O modelo de um Estado em que os direitos das pessoas são divididos com base em um critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. Porque todos nós queremos a integração dos negros. Todos nós queremos a criação de um país melhor. A questão que se coloca não é superficial. Se você não tem um critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno, as consequências da implementação desta medida, por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil, podem ser mais desastrosas do que os eventuais bônus que a política pode ocasionar. Existia uma proliferação de ações questionando as cotas e a Procuradoria sempre esteve ao lado da administração no sentido de proteger as cotas, de entender a política de cotas como algo importante, né? Não talvez nem tão importante para a faculdade, para a universidade, mas importante para a sociedade. Houve uma reversão de uma expectativa que havia, aliás, uma propaganda que se fazia, que ia haver um conflito racial, que nós estávamos fazendo a racialização da universidade. Pelo contrário, que nós vimos, né, evidente que trabalhamos muito essa questão, né, o que nós vimos foi uma enorme solidariedade entre os alunos. E na minha época, você contava os afrodescendentes a dedo, né? Era eu e mais 3 ou 4, sabe? Até porque aí era, né? Você não tinha... Você vai fazer uma disputa entre pessoas que não teve, talvez, um ensino completo. Eu não sei, mas no colégio estadual lá de Duque de Caxias, ou de Belfort Roxo, ou de São Gonçalo, você tem professor de todas as disciplinas? Né? É uma questão. Eu acho que muitas das pessoas que entraram pelas cotas, né, elas se agarraram nessa oportunidade, se empenharam muito, porque sentiam que era a chance delas provarem a sua capacidade. E isso aconteceu. Isso foi o chamado cala-boca naqueles que falavam da desqualificação acadêmica da instituição universitária. Se havia um grande distanciamento na entrada de cotistas e não cotistas, esse distanciamento diminuía à medida que o curso evoluía. Em relação a isso, eu fui patrono de algumas turmas lá da faculdade, até num desses discursos aí de formatura, eu disse, pô, tem alguma coisa errada, né? A gente olha aqui, não tem nenhum negro numa turma de 100 pessoas, tem alguma coisa errada. Por outro lado, a forma como o sistema de cotas foi implementado foi muito, para dizer o menos, discutível. Não adianta, não faz sentido outorgar vagas em escolas para alunos que não tenham condições de acompanhar aquele curso. Quer dizer, ou bem a gente dá a vaga e a estrutura necessária para o sujeito estudar, ou o sistema de cotas ele passa a ser falacioso, né? Eu estou fingindo que eu estou dando igualdade de oportunidade para as pessoas, quando na verdade eu não estou dando. Então, o programa de cotas na universidade, a meu juízo, ele é salutar em tese, ou seja, permitir acesso a determinadas categorias que não tinham acesso a uma universidade pública gratuita de qualidade, me parece uma atitude muito boa. A forma como foi implementado não me parece que tenha sido satisfatória. O grande medo que eu tenho é a gente abrir uma discussão contra ela. Ela incomoda muita gente. O discurso da meritocracia, ele existe, é real, né? E é um discurso muito complicado. A meritocracia, ela tem que existir entre iguais. Pessoas estão na mesma situação. O debate, ele é legítimo. Eu acho apenas, assim, a resistência, a priori, a necessidade de um processo de superação dessa desigualdade é que eu acho problemático. E não dá para a gente dizer que numa sociedade absolutamente meritocrática, né, a gente tem iguais oportunidades para todos, porque eu acho que então vamos discutir meritocracia.
O que é mérito para você? Então, vamos discutir substantivamente meritocracia, né? Vamos sentar e vamos debater. Bem, acho que a meritocracia, né, assim, ela é muito questionável, né? O que existe? O que é meritocracia, né? O que é estar aqui por mérito próprio? Muita gente, né, fala, se você trabalhar, você consegue, mas, né, a realidade é que a maioria dos trabalhadores acordam muito cedo, trabalham a vida inteira, o dia inteiro, e não conseguem sequer garantir a própria sobrevivência de uma maneira digna. Você vai fazer a justiça social aonde? Lá na faculdade? Eu acho que tinha que ser feito antes. Dar mais condições de ensino, melhores escolas, para que esse jovem que veio da periferia que chegue lá ao prestar exame para a faculdade em condições. Independentemente da questão ideológica dos que gostavam ou não do sistema de cotas, o fato é que ele nos gerou muita diversidade. Nós temos alunos de todos os estratos sociais, o que permite um diálogo, uma compreensão muito rica do Brasil para o profissional do direito. Então, eu acho que hoje essa diversidade deve ser semeada, deve ser, de igual maneira, estimulada nos jovens para que ele não se fixe no seu mundo, no seu feudo, no seu condomínio ou da sua vida privada, cada vez mais setorizada, cada vez mais isolada de uma realidade tão multifacetada que é a realidade brasileira. A compreensão do que eu estava colocando e, sobretudo, a percepção do caráter político das opressões penais era muito mais fácil. Porque a rapaziada que vinha das cotas conhecia na pele. Então, seletividade do sistema penal. Eu e a Verinha indo para Búzios e vamos imaginar que tivesse 30 quilos de cocaína no banco de trás do carro. Aí eu abro a janela e digo, tudo bem, sargento, está precisando de alguma coisa? Ele dizia, não, senhor, doutor, tudo bem, até logo. Se vem um carro igual o meu, com 2 garotos pretos dentro, vão levar uma dura, vão olhar ali e tal. E se o carro for velho, pior ainda. Eu dava esse exemplo de seletividade, para explicar como, porque é o estereótipo criminal baseado na chamada, na criminalização de rua, que orienta a seleção na polícia. É isso que orienta. E aí, quem está muito mais vulnerável, muito mais exposto, são as pessoas que carregam o estereótipo criminal. Embora as cotas não tenham sido o problema dramático que se imaginava, evidentemente, quem estudou numa escola pública em Marechal Hermes não teve a mesma educação formal e, sobretudo, muitas vezes não teve a mesma educação em casa de quem estudou no Santo Agostinho do Leblon. Essa não é uma escolha ideológica, esse é um fato da vida. Portanto, esta pessoa é menos competitiva na vida do que este menino do Santo Agostinho do Leblon. Mas na medida em que você os coloca no mesmo ambiente e dá oportunidade a esse que veio de Marechal Hermes, ele ingressa num mundo novo e o filho dele vai ser competitivo. Eu sou filha de uma ex-catadora de lixo da Atenção Sanitária Jardim Gramacho. Quando meu pai ficava sem trabalho, a única renda que a gente possuía era da minha mãe. Quando eu cheguei aos 15 anos de idade, que fui perceber que eu precisava fazer um vestibular, que eu precisava fazer concurso para poder ascender socialmente. E eu fazer o que eu quisesse fazer da minha vida. Eu acho que uma criança hoje, olhar para a universidade, uma criança negra, olhar para a universidade, olhar aquele lugar como um lugar possível para ela, eu acho que isso é uma conquista, assim, para a qual não se tem palavras. Agora, a gente discutir e questionar que todo mundo tem que ter a possibilidade de chegar do outro lado, isso, para mim, não é negociável. A minha mãe é uma mulher negra médica, ela se formou em medicina na década de 80 ainda. Ela foi a única mulher negra na turma do UFRJ. E eu fui uma das 6 pessoas negras na minha turma, né? Mais de 20 anos depois. Então, assim, é uma política que é completamente necessária, mas ela é, sobretudo, uma política de justiça, né? De se pensar a longo prazo, o direito à memória, o direito à verdade, o direito do povo negro ter
sido reparado de um dos maiores crimes contra a humanidade que já aconteceram, que foi a escravidão. Né? Hoje as pessoas estão percebendo que aqueles que eles acharam que não teriam condições de estudar numa universidade pública da envergadura da UERJ estão lá estudando e dando conta do recado com um nível de aproveitamento muito bom. Havia, desde os anos 40, a Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Direito. Isso se encerrou com o fechamento dos centros acadêmicos na época da ditadura. Quando há o retorno, em 78, se eu não me engano, volta o CALC. Mas não tinha nada de associação atlética nesse momento. Final de 88, época de eleição, Olimpíada da UERJ, a gente recebeu aqui na faculdade correspondência que vinha, se não me engano, a UFMG, que estavam organizando jogos jurídicos nacionais. Era a segunda edição. O primeiro foi em 87, o segundo em 88. A UERJ não participou de nenhuma das duas. Aí veio a história, vamos ver o que é isso. Foi nesse contato nos jogos jurídicos, verificando a existência, sobretudo em São Paulo, de associações atléticas acadêmicas que a gente fundou. Então não é propriamente uma refundação. Ainda que seja também uma associação atlética acadêmica, ela é outra. Não tem... O CALC ainda foi refundado. Você tem um CALC que acaba, 10 anos depois você refunda. Essa... Ninguém nem sabia que existia isso. Mas tem o nome Associação Atlética Acadêmica. A Atlética ela tinha duas funções primordiais. A primeira era levar a faculdade para os jogos jurídicos, onde quer que se realizassem, qualquer nível federativo, e participar, e competir e ganhar. Era essa a função da Atlética. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei na Atlética, pessoas mais velhas que já tinham se formado na faculdade foram ter comigo e disseram, olha só, você tem uma missão que é ganhar. Não tem uma outra opção. Você tem que ganhar, vocês vão competir para serem campeões. É assim que a UERJ funciona, a UERJ é campeã. E a segunda função era de integração. Porque os jogos jurídicos aconteciam durante 8 dias no ano. Eram 4 dias no primeiro semestre, 4 dias no segundo. Mas durante um ano inteiro, a Atlética promovia treinos de segunda a segunda, em diversos horários, em diversos locais. A Atlética promovia encontros, churrasco, chopada ou simplesmente encontros entre os alunos. Então a ideia da Atlética era sempre promover a integração dentro da faculdade. A Faculdade de Direito era uma faculdade que, majoritariamente, era uma faculdade branca, de pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou pessoas eventualmente de outros estados, mas também que tinham boas condições financeiras, e você não era uma faculdade tão popular. O curso de Direito da UERJ era o principal curso do Rio de Janeiro, né? O primeiro colocado no AB, o primeiro colocado em concursos. Então, assim, obviamente você tinha um direcionamento dos alunos que tiveram mais condição de estudar, de pagar um cursinho para a Faculdade de Direito da UERJ. Eu passei pelo momento, assim, de primeira turma de cotas, pessoas contra, professores contra. A gente teve alguns problemas com alguns professores, né, em relação a alguns alunos. Então a turma começou um pouco separada, né, no início, e a universidade ainda estava se adaptando aos novos alunos. Alguém da Atlética passou nas salas informando que tinha atleta, precisava de atleta, tinha modalidade, tinha treinamento, e eu sempre gostei de esporte. E aí eu me inscrevi, né, comecei a treinar o vôlei com o pessoal. Como eu entrei em outubro, em novembro já foram os primeiros jogos jurídicos. A gente, quando começou nos jogos, as torcidas adversárias sempre zoavam a questão dos negros como atleta e como torcedores.
E em algum momento alguém começou a falar que a UERJ era o Congo. No dia de final, no último dia de jogos, estão reunidos a delegação do Instituto do Mackenzie, de São Paulo, da PUC de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ e a Universidade Federal do Paraná. Tinha mais de 1.000 pessoas no ginásio. E tinha um atleta do meu time de vôlei na minha frente, que era negro, e uma atleta do time de vôlei feminino, que também era negra, na minha frente, conversando. E eu ouvi a frase que mudou a minha vida dentro da UERJ, dali pra frente. Ela virou pra ele e perguntou o seguinte: você sabe quantos negros tem aqui no ginásio? E aí ele olhou ao redor, e antes que ele acabasse de fazer a ronda, porque eu também estava fazendo, tentando olhar, ela falou: só eu e você. Então, mais de 1.000 pessoas, 5 delegações, 5 das maiores faculdades do Brasil, e os únicos 2, e eram 2, mas os únicos 2 negros eram da UERJ. E naqueles jogos de Piracicaba, a delegação da UERJ foi disposta a revidar a agressão que tinha sofrido no último ano, nos últimos 2 jogos jurídicos. Ela foi com um propósito muito claro de falar: a UERJ é o Congo mesmo. A UERJ é isso. A UERJ é negra. Se tiver que ser negra, a UERJ vai ser negra. Não há nenhum problema com relação a isso. Então a UERJ foi para 2006-2, nesses mesmos jogos, gritando: a UERJ é o Congo. A UERJ é o Congo, e isso pegou. Então criaram músicas, entendeu? Criaram uniformes com a cor verde, entendeu? Para ressaltar isso. Então foi uma forma bacana de responder às outras universidades que a gente estava tentando resolver a questão desse preconceito e incluir mais alunos. A vivência nos jogos jurídicos é algo que todo mundo acaba levando mesmo para a vida, que são dias muito bons, de muita festa, mas que na UERJ também tem um viés político, que é o de se assumir uma identidade de temos cotas raciais e nos orgulhamos de ter uma universidade plural. E, de fato, olhando a torcida da UERJ e a torcida de outras universidades que ainda não adotavam as cotas sociais e raciais, a torcida da UERJ é bastante, sempre, em todos os meus anos de faculdade, eu sempre percebi isso. Era uma torcida diferente, era uma torcida bem brasileira. Desde que eu assumi a presidência, a gente vem conversando e eu decidi parar de chamar o direito UERJ de Congo. Porque se alguém virar para mim, uma pessoa que eu divido quadra, que a gente ganha junto, que a gente sofre junto, vira para mim e fala que se sente incomodada, como é que eu vou deixar, eu tendo esse poder, vou deixar que isso aconteça? Ao mesmo tempo que ficou para a história que o Congo foi uma ressignificação e uma luta contra o racismo, né? Para quem ficou e para a gente que entrou depois, né, anos depois dessa história, o Congo ficou muito como uma marca do mito da democracia racial aqui dentro, né? O Congo ficou muito como algo assim. Tem um estudante negro que é cotidianamente vítima de racismo aqui dentro. Então, quando ele vai falar que ele está sendo alvo de racismo, ele não pode falar porque ele estuda no Congo, entende? Ele não estuda num lugar que tem racismo. Então, assim, o que você está falando? Você é louco? Não tem racismo aqui. Quando eu cheguei aqui só tinha alunos brancos, assim, não tinha alunos negros. Você chama Congo, mas aí não sei quantos % da maioria dos alunos são brancos. Não existe igualdade de oportunidades. A gente tem mais dificuldade com passagem, alimentação, tudo. Não posso opinar sobre a condição deles, a forma de atuação deles, não faço parte. Sequer teria o direito de fazer parte. Assim, eu concordo com essa ideia de que assim, eu posso ter minha opinião, mas eu não posso querer roubar o protagonismo dele, porque é ele que vive aquilo, né? Não é a ideia do Congo. Assim, a ideia do Congo é mostrar que existe um problema e que isso não é um problema pra gente. Existe um problema do racismo e ter negros não é um problema pra gente. Se isso de fato mudou a vida do aluno negro na UERJ,
sinceramente, eu não posso dizer para você. Assim, eu não tenho ferramentas para te dizer. O Congo me deixa muito emocionado porque eu acho que naquele momento, quando há o xingamento, quando há a agressão verbal, se naquele momento, ao invés de eles reagirem como eles reagiram, eles tivessem reagido na força, tivessem partido para a briga, haveria uma compreensão. Era uma atitude até natural. Entretanto, eles não fizeram isso. O que eles fizeram foi aceitar a figura do Congo. E aceitaram que havia um grande racismo, uma grande discriminação e conseguiram reagir a isso. E acabaram incorporando o Congo. Então o Congo hoje faz parte da faculdade. Hoje o Congo está na faculdade independentemente de jogos jurídicos. Ele transcendeu os jogos jurídicos. Ele não ficou apenas na seara do esporte. Ele saiu daí e ele passou a ser uma marca da faculdade. A faculdade tem orgulho de dizer que é o Congo. A Faculdade de Direito da UERJ, ela sempre foi frequentada pelos maiores pensadores políticos do Brasil, inclusive quando a capital federal era exatamente no Rio de Janeiro. Então, a Faculdade de Direito da UERJ, ela tem uma importância fundamental num Estado democrático de direito, porque é através do ensinamento, das reflexões críticas que se cria um verdadeiro cidadão. E um dos pilares da República é o exercício da cidadania. Então, a UERJ, ela tem esse poder de informação dos alunos, e com essa massa hoje bastante heterogênea de alunos que vieram das cotas e alunos que não vieram das cotas, nós temos ali grupos reativos em relação às distorções que ocorrem na sociedade. De sorte que eu considero a Faculdade de Direito, hoje, da UERJ, como sendo um núcleo reflexivo tão importante que, no meu modo de ver, ela representa um dos pilares da nossa democracia. Eu acho que essa mudança que nós tivemos no início da década de 2000, a partir da introdução do sistema de cotas, nos deu uma oportunidade histórica que nós não tínhamos antes, de fazer com que a Faculdade de Direito da UERJ não seja só o celeiro de grandes profissionais bem posicionados no serviço público ou na iniciativa privada, seja um elemento de transformação do Estado do Rio de Janeiro e também contribuir para a transformação da nossa sociedade. Eu digo que a UERJ na minha vida ela foi extremamente importante pelo fato de, primeiro, de eu ser a primeira pessoa da minha família a cursar o nível superior. Entendeu? Então isso para mim já foi uma etapa vencida. E assim, entrar na UERJ foi para mim maravilhoso. Pelos amigos que eu fiz, pelas experiências que eu tive, pelo conhecimento que eu adquiri, a base de conhecimento foi muito grande, entendeu? Que me possibilita estudar hoje e alcançar outros cargos. Eu não acredito em solução para um país como o Brasil se essa solução não passa necessariamente pela educação. Nós teríamos que ter o maior cuidado com a UERJ, com todas as escolas públicas, de modo geral, com o ensino público, porque é através da educação que nós vamos mudar esse país. Nós não vamos mudar esse país com decreto, nem com leis, nem com nada. Nós vamos mudar com educação. Quem efetivamente acredita que o Brasil possa vir a ser um país do futuro é quem pensa num Brasil com educação. A UERJ, nos jogos jurídicos, ela é denominada de o Congo. É o Congo, porque o Congo vence tudo. Porque o Congo é atlético, o Congo tem disposição. E esses meninos e essas meninas que um dia eu coloquei no prefácio do livro, que eles faziam parte da melhor parte de mim mesmo, me mandaram uma carta aberta do centro acadêmico. Uma carta grande que evidentemente, eu destaquei 3 pedaços, 3 trechos, para dizer que, nesse caso, sobrepuja o orgulho ao invés do receio. O orgulho dessa gente jovem ter essa sensibilidade. E o que os meninos escreveram para mim?
Professor, que a universidade se pinte de negro, não só entre os alunos, mas também entre os professores, que se pinte de operários e camponeses, que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém, ela pertence ao povo. E manifestam textualmente, nós, estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Manifestamos diretamente nosso sentimento neste momento decisivo da história do combate às desigualdades sociais e raciais em nosso país. Como estudante de uma instituição pública que adota o sistema de reserva de vagas em seu exame de ingresso há 10 anos, a serem completos neste ano de 2012, podemos dizer que, felizmente, estudamos em um ambiente mais democrático, menos desigual e, principalmente, mais brasileiro. É essencial que esse tribunal acolha a demanda dos estudantes e do povo brasileiro e reconheça a constitucionalidade do sistema de cotas em sua integralidade, o que inclui a reserva de vagas por critérios de origem social e racial. Esse reconhecimento será não apenas a promoção da justiça, mas também o passo deste Supremo Tribunal Federal, que revelará a sua determinação na construção de um país efetivamente desejado por todos. Mensagem é uma mensagem de fé e de esperança, no sentido de que a universidade e a faculdade de Direito volte a trilhar aqueles caminhos de glória e de virtude que historicamente sempre tiveram.